Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos tratar mais um assunto polêmico. E por que eu digo polêmico? Porque esse assunto que ora vamos falar é muito mal entendido, mal interpretado. Então vamos analisar dentro de um contexto bíblico o que esse assunto diz, que é sobre julgamento. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7 e versículo 1, um texto bem conhecido. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Bom, mas muitos se esquecem de ler o restante do capítulo. Esse texto aqui está inserido no Sermão do Monte. Esquecem de ler o restante, esquecem de analisar o contexto e o que Jesus estava realmente querendo dizer a respeito de julgamento. Muitos usam esse texto aqui, infelizmente, para ficarem cobrindo erros e coisas absurdas que andam cometendo por aí e usam a famosa frase de efeito: não julguem. Mas afinal de contas, será que Jesus aqui nesse texto está aniquilando ou condenando todo o tipo de julgamento? Vamos analisar um pouco o que a Bíblia diz em todo o seu contexto. Uma das regras da hermenêutica, para você que não conhece, em tese, hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação. Uma de suas regras diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, cuidado para que você não use textos isolados para ensinar alguma coisa, porque isso pode se tornar uma falsa doutrina e você ser taxado como um falso ensinador ou um falso profeta. Então, vamos analisar um pouco o que a Bíblia diz. Eu fiz algumas anotações, claro que minha cabeça não é tão boa assim, mas vamos analisar. Por exemplo, a Bíblia diz, aqui ainda no contexto de Mateus 7, capítulo 15 ao capítulo 23, Jesus vai dizer que temos que ter cuidado, ou seja, Jesus está nos alertando sobre os falsos profetas. Ora, para que entendamos quem é ou não falso profeta, exige uma análise, exige um julgamento. Sim ou não? Precisa. E Jesus diz, olha, porque quando vocês verem eles, vocês vão conhecer eles ou reconhecer eles pelos seus frutos, né? É algo assim óbvio. A Bíblia também diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 11 e versículo 13, a respeito de que precisa haver uma separação entre aqueles que dizem servir a Deus e vivem uma vida totalmente fora do contexto bíblico. E para que isso aconteça, também é necessário haver um julgamento e uma análise. Depois até vocês dê uma analisada aí, uma meditada nesses textos aqui que eu estou citando, que vai ser bom para o seu crescimento e para o seu amadurecimento no conhecimento. A Bíblia diz em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24, que existe o julgamento sim, só que esse julgamento tem que ser feito com o quê? Com uma reta justiça. E o que a Bíblia ainda diz sobre julgamento? Quando é que devemos fazer julgamentos e análises na comunidade, no meio da igreja? Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja que devemos fazer julgamentos quando houver contenda entre irmãos. E Paulo está sendo bem claro ali. Se acontece algum problema dentro da igreja, julguem entre vocês. Como que vocês, se dizendo irmãos, vão pegar assuntos que surgiram na igreja, problemas, e vão recorrer à justiça secular? Resolvam entre vocês, ou vocês não são capazes de fazer isso. Paulo diz isso. A Bíblia também diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus ainda, capítulo 18, versículo 17, e 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 13, quando houver pecados na igreja, a igreja deve sim tomar as devidas providências. Ora,
Se isso permanecer, se isso ficar dentro da igreja, vão gerar escândalos terríveis e isso vai ser grave. Isso vai ser danoso ao reino. Porque o que os de fora vão imaginar? Infelizmente, é o que nós mais vemos por aí. Escândalos e mais escândalos. E tentam encobrir isso para beneficiar A e B e usam a velha expressão, né? Não julguem para não ser julgado. Mas você está vendo o que a Bíblia está dizendo a respeito do julgamento? Então precisa haver isso, precisa haver essa análise, justamente porque para o bem-estar e para a saúde da própria igreja. Olha ainda o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 17, a respeito do julgamento. Que quando um irmão pecar contra você, chame ele em particular. Converse com ele. Por exemplo, irmão, não faça mais isso é errado. A Bíblia não ensina isso não vai ser bom para você como um cristão. Enfim, se essa pessoa não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas e leve com você para tentar resolver o assunto. Se mesmo assim essa pessoa não ouvir o que está sendo tratado, o que está sendo cuidado ali, leve o caso a toda a igreja. E mesmo assim, se ele não ouvir, depois de tudo isso, você tentando ajudá-lo com essa situação e ele persistir no erro, olha o que a Bíblia diz. O considere como o quê? Como um gentil ou incrédulo e um publicano. Uma pessoa que para eles na época era desprezível. Então, olha só o que a Bíblia diz a respeito de julgamento. Então, não fique só nisso de não julgueis para que não sejam julgados. Daqui a pouco a gente vai ver que julgamento que é esse que Jesus está dizendo. Em 1 Coríntios capítulo 9, ou desculpe, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 13, diz que não devemos nos associar com pessoas que se dizem cristãos, mas vivem uma vida libertina e totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, uma pessoa devassa, avarenta, idólatra, maldizente, bêbada ou beberrão e ladrão. Isso é uma espécie de julgamento, mas está dizendo sobre quem? Sobre alguém que se diz um irmão, mas que vive nessas práticas e tentam ajudá-los, mas mesmo assim eles não estão nem aí. Isso vai gerar escândalo, vai ser danoso à obra de Deus. Então observe o que a Bíblia está dizendo. Continuando aqui ainda a respeito desse assunto polêmico do julgamento, né, que muitos param somente no julgueis, mas não analisa todo o contexto bíblico, em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 1 João capítulo 4, versículo 1 diz que devemos julgar. Isso aqui é importante e interessante. Devemos julgar os ensinamentos doutrinários de pseudos mestres e pseudos pregadores, analisando dentro do que? Das escrituras. A igreja precisa julgar isso. Se você ficar nessa de não julgueis para não ser julgado, dentro desse contexto aqui, acontece um monte de aberração hoje em dia por aí, e todos estão dizendo que Deus está nisso ou naquilo, e Deus está totalmente fora. É a Bíblia que nos ensina, então tome cuidado, porque a Bíblia dá muita ênfase para que nós não sejamos enganados por ventos e doutrinas, por doutrinas de demônios. Então analise dentro de um contexto bíblico. Afinal de contas, o que a Bíblia está, ou o que Jesus está querendo dizer a respeito do não julgues, para que não sejam julgados? Um julgamento hipócrita. Alguém que faz algo semelhante ao acusado, ou pior, mas está querendo dar lição de moral naquela pessoa, sendo que ela está totalmente errada. Ou seja, uma pessoa hipócrita que está fazendo algo, mas acusa o outro que está fazendo também algo semelhante. Que tipo de julgamento é esse? Um julgamento que não é válido. É um julgamento hipócrita. Jesus chega a dizer, olha, você está tão preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão e não tira o argueiro que está no seu olho. Então tome cuidado. Sempre analise a Bíblia em todo o seu contexto, tá bom? E se houver um julgamento, uma análise de algo, é para ajudar a tal pessoa e para ajudar ela a sair daquela situação, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.